que a gente possa falar uma introdução ao marxismo, a gente precisaria começar por se perguntar o porquê do marxismo ainda ser hoje uma referência para a gente, né? Evidente que o pensamento humano é muito vasto. O marxismo é uma corrente de pensamento que nasceu num determinado momento, que se desenvolveu e que tem uma grande contribuição. A base para a boa compreensão do marxismo continua sendo, antes como agora, uma boa prática de se apropriar da cultura universal, né? Como dizia o Gramsci, estar antenado com o pensamento humano mais desenvolvido em todas as áreas, né? O marxismo ele é um momento do desenvolvimento desse pensamento humano. Entendê-lo, inseri-lo nesse desenvolvimento é fundamental para uma boa compreensão do marxismo, evitando aquelas armadilhas do dogmatismo, né? Daquela visão meio religiosa sobre o marxismo como um dogma em que todas as respostas já estão dadas desde sempre, pela afirmação, uma citação de uma verdade eterna. A grande virtude do marxismo é exatamente ele ser um método de compreensão da história no seu movimento, nas suas contradições, na sua superação, na sua historicidade. E o próprio marxismo está dentro dessa historicidade, não está fora disso. Então é sempre bom começarmos por levantar a pergunta: qual é a atualidade do marxismo hoje? Por que ele ainda incomoda tanto? Por que todas as formas conservadoras, reacionárias, sempre se levantam atacando o marxismo? Não apenas no debate acadêmico, teórico, mas no que nos interessa mais diretamente, ali no calor da luta de classes, né? Eu tenho a compreensão de que o marxismo é atual porque ele é ainda o pensamento do nosso tempo, né? Ele é o pensamento do nosso tempo porque ele é o pensamento que tornou possível compreender a sociedade capitalista, né? Essa sociedade capitalista nasceu num determinado momento, brotou das contradições da forma feudal, se desenvolveu e chegou até o seu desenvolvimento pleno a partir da Revolução Industrial, que se universalizou, tornando o capitalismo um modo de produção verdadeiramente mundial, né? Então essa atualidade do marxismo é também, infelizmente, a atualidade do modo de produção capitalista. Enquanto o modo de produção capitalista for determinante, a filosofia do nosso tempo é a filosofia da crítica do capitalismo, daquela que desvendou de forma mais cabal o funcionamento desse modo de produção e conseguiu compreendê-lo além de si mesmo, né, apontando para a sua superação. Então, o primeiro ponto de atualidade do marxismo é ainda a prevalência do modo de produção capitalista. Agora, quais são as características desse pensamento que o tornam assim tão subversivo, né, tão corrosivo? O que há no pensamento de Marx, de Engels, que o torna tão valioso para aqueles que, como nós, queremos transformar essa sociedade, queremos apontar para a sua superação, né? Será que é apenas uma questão fetichista? Né? Será que é apenas um velho barbudo que falou coisas muito interessantes que a gente traz como ícone? Ou existe no seu próprio pensamento elementos ainda tão corrosivos hoje como foram no século XIX, quando foram formulados, né? Eu acho que nós podemos apontar aí para três grandes vetores, né? Três grandes bases sobre as quais se estrutura o pensamento de Marx e o que fazem tão subversivo. Eu acho que a primeira deles é a afirmação que vem da filosofia alemã, né? Das raízes mais profundas do pensamento de Marx no pensamento filosófico, naquilo que havia de mais avançado no pensamento filosófico no início do século XIX, né, que é a filosofia alemã. Dessa tradição da filosofia alemã, um vetor aparece no conjunto do pensamento de Marx como muito importante, que é a perspectiva da totalidade. Marx, ao contrário de outros pensadores que encararam a preocupação com a teoria social, com a preocupação da forma de funcionamento da sociedade, o seu desenvolvimento,
é o fugir daquelas determinações unilaterais, né? Que ora apontavam para as determinações das expressões da consciência, da ideia, do espírito, como ficar claro na filosofia de Hegel, né? Ora se perdiam na particularidade das determinações, né? Sem que fosse possível chegar a compreensões gerais, como na filosofia de Kant, né? No elogio do particularismo. Isso na teoria social fica muito nítido, né? Uma polêmica que vai marcar o desenvolvimento de toda a sociologia burguesa. As determinações são materiais, que formam um determinado modo de vida, que molda o comportamento dos indivíduos, ou, ao inverso, é a ação dos indivíduos que resulta em formas gerais. Marx vai fugir dessas determinações particularistas, ou da metafísica de determinações gerais, para trabalhar a unidade entre esses elementos, compreender isso como totalidade. Marx é um pensador da totalidade, compreende a forma como as determinações econômicas, sociais, históricas, culturais se articulam num todo, não é? Então essa perspectiva do todo, da totalidade em movimento, da totalidade que se forma por suas contradições e que Marx vai trazer de uma profunda influência da sua formação filosófica, no que havia de mais desenvolvido na filosofia alemã, é o primeiro dos vetores que torna Marx hoje um pensador tão importante, né? Ainda uma referência tão importante. Nós temos hoje um caminho inverso, né? O caminho de desconstrução da totalidade, de negação da totalidade, o elogio da fragmentariedade, né? O elogio da particularidade, daquilo que não se conforma num sistema, naquilo que não resulta numa totalidade. E isso que é próprio da crítica pós-moderna, por exemplo, encontra ainda na afirmação de Marx algo essencial a ser resgatado. Não porque nós preferimos a categoria de totalidade e rejeitamos a fragmentação que a pós-modernidade elogia, mas porque nós estamos convictos que a realidade hoje do mundo é uma realidade articulada num sistema, tem determinações mais profundas que permeiam o conjunto dessas manifestações aparentemente tão díspares, tão caóticas, né? Então a totalidade eu destacaria como primeiro elemento. O outro elemento que a gente tem que destacar na sequência, que vai dar a força do pensamento de Marx e fazê-lo ainda muito atual, é a sua crítica à economia política, né? Marx, a partir dos fundamentos da filosofia alemã, chega a uma determinação, né? Chega a uma determinação e vai aprofundá-la, né? Essa totalidade é determinada materialmente. Essa totalidade encontra na forma como os seres humanos produzem e reproduzem sua existência a base sobre a qual eles erguem todas as outras formas que constituem a sociabilidade humana. As relações sociais, nas quais eles produzem a vida, as formas como articulam as dimensões do poder, as formas políticas, as maneiras de normatizar a vida em estruturas jurídicas, que podem ou não se desenvolver em formas do direito, e até mesmo nas formas da consciência social em cada época. Não basta apenas dizer que essas são as esferas que constituem a vida social. Essas esferas estão articuladas numa determinada maneira de produção e reprodução material da vida, da existência, levando a uma das mais famosas formulações de Marx, contidas num texto de Marx de 1859, que prefaceia a sua obra Contribuição à Crítica da Economia Política, onde Marx vai chegar na famosa sintética formulação, né? Não é a consciência que determina o ser social, é o ser social, composto de todas essas dimensões, que vai determinar a consciência, né? Então não há contradição, ao nosso ver, não há nenhum tipo de antagonismo entre essa afirmação da totalidade articulada com uma determinação material. Afinal de contas, é uma totalidade determinada materialmente pela produção e reprodução material da vida. Dentro de uma perspectiva de totalidade determinada materialmente, Marx chegará às questões da chamada economia, né? Então, quando Lenin
escreve o seu texto sobre as 3 fontes que constituem o marxismo, né, ele vai falar da filosofia alemã e da economia política inglesa. Marx não chega nos assuntos da economia gratuitamente. Ele chega como uma derivação de seu postulado e de seu pressuposto filosófico, né? O postulado materialista de Marx, a afirmação de que é na produção e reprodução material da vida, é que levará Marx a uma pergunta essencial: como se dá a produção material da vida na época histórica em que estamos envolvidos? Não é? A questão do Estado, a questão da filosofia, a questão da alienação, os temas tão caros ao Marx naquele primeiro momento da sua produção teórica, vão ganhando contornos mais precisos quanto mais Marx se aproxima da questão essencial, né? Qual é a totalidade que abarca essas determinações particulares que se expressam na consciência, nas diferentes formas de expressão da consciência, na filosofia, na arte, na ideologia. E como que isso vai se expressar também em formas políticas, levando a reflexão sobre o Estado, levando a reflexão sobre as formas do direito. Então, a grande descoberta científica de Marx, vamos dizer assim, nesse momento, é que todas essas dimensões da vida não podem ser entendidas em si mesmas. Como Marx, por exemplo, se refere ao direito. A área, que vamos lembrar, é a área de formação dos primeiros estudos de Marx, né? Marx vai estudar direito na sua formação universitária. E Marx vai chegar à conclusão: o direito não pode ser compreendido em si mesmo, mas somente, citando ali o prefácio, inserido naquilo que Hegel, a exemplo dos ingleses e franceses da sua época, denomina de sociedade civil burguesa. Agora, o que é essa sociedade civil burguesa? Ela é uma abstração, se considerarmos a forma material da produção da vida. Isso remete aos estudos de Marx à economia política e à crítica da economia política, que é, sem dúvida, onde Marx vai produzir a sua grande obra-prima, vai passar 40 anos de sua vida estudando a maneira como se dá a produção do capital. Como é que o capital, como um conceito, né? Como é que o conceito do capital pode ser compreendido? Mais do que um estudo histórico do desenvolvimento de uma formação social capitalista, Marx está desvendando o conceito de capital, né, como uma totalidade. Essa visão da totalidade não é apenas algo que se remete à somatória das esferas da produção da vida, na economia, nas relações sociais, no direito, na política, nas formas de consciência. É também um movimento de constituição dos conceitos, das categorias, daquilo que permite se apropriar dessa vida em movimento a partir do pensamento, né? Então a dimensão filosófica de Marx é o fundamento para a sua crítica da economia política, que vai gerar a sua grande obra, que é o Capital. No entanto, essa perspectiva, tanto da crítica filosófica quanto da crítica econômica, está associada a uma terceira dimensão que nós não podemos perder de vista, né? Marx não é um diletante, Marx não está discutindo a filosofia alemã ou a economia política para buscar uma nova moda, né, na teoria, seja econômica, seja filosófica. Marx é um pensador que está muito preocupado com as questões do seu mundo, das transformações sociais que estão em curso. Marx é um alemão, nasceu numa cidade chamada Treves, em 1881, uma região fronteiriça ali entre a França e a Alemanha, portanto com uma grande influência da cultura francesa, né? E também trazendo com isso toda a tradição revolucionária da França, né? O pai de Marx é um entusiasta da Revolução Francesa. Marx, enquanto jovem, tem uma sólida formação dos pensadores próprios dessa tradição e vai ter um diálogo muito crítico com a experiência da Revolução Francesa, olhada a partir de um jovem alemão, né? Marx é um cara da periferia, a periferia do mundo. O centro das transformações burguesas estão na Inglaterra, na França. Marx é alguém que olha isso da Alemanha e, a partir desse olhar, ele vai desenvolver um terceiro elemento que nós consideramos essenciais no conjunto da sua obra, que é o seu conteúdo político, não é? Quer dizer,
o socialismo francês, a crítica aos limites da Revolução Burguesa na França, a perspectiva de que ele é um momento de uma transformação maior em curso, que aponta para além dela, e que já se expressava na obra daquilo que Engels chamará depois dos socialistas utópicos, é parte constituinte do pensamento de Marx, né? O pensamento político francês e, mais especificamente, o socialismo francês. Essas três vertentes, né, a crítica filosófica, a crítica da economia política e o pensamento político francês, se sintetizam num pensamento de algo novo, né, de uma nova produção teórica, de uma nova produção política que vai influenciar profundamente o mundo. Isso talvez resolva de passagem um dos dilemas, né, daqueles que querem enquadrar Marx na história do pensamento. Né? Afinal de contas, Marx o que é? Um filósofo? Marx é um teórico da política? Marx é um economista? Né? Então, como explicar a influência que Marx aparece e se expressa de forma tão contundente em tão diferentes campos do saber? Né? Na economia, na política, na história, na psicologia, na geografia, na teoria política, né? Na economia. Isso se dá porque Marx consegue dialogar nessas diferentes áreas sem que com isso se torne um economista, um filósofo, um teórico da política, um historiador. Né? Ele, mais uma vez, é um teórico da totalidade dessas dimensões que constituem o ser social. Ora, em cada uma dessas áreas nós podemos escolher algumas categorias e alguns conceitos que são essenciais para entender o marxismo, né, que identificam o marxismo naquilo que lhe há de mais particular, de próprio. Não é? É evidente que na filosofia nós temos que destacar a dimensão do método. Né? Então, na filosofia, o método de Marx produz uma síntese genial. Ele utiliza os fundamentos do materialismo, de um filósofo com quem ele teve aulas, teve proximidade direta, influência direta, que é Ludwig Feuerbach, que é um jovem hegeliano que critica Hegel da perspectiva do seu pressuposto idealista, afirmando, né, um princípio materialista. Então ele utiliza esse materialismo de Feuerbach contra Hegel. Mas ao fazer isso, incorpora a lógica de Hegel, que lhe permite inclusive ir muito além da crítica materialista que Feuerbach fazia, produzindo aí uma síntese entre o princípio materialista de Feuerbach e a lógica de Hegel, que é a dialética, criando assim as bases do fundamento do seu método, que nós vamos chamar, portanto, de uma dialética materialista. Né? Quer dizer, se isso são elementos essenciais ainda hoje para compreender o mundo, é porque há uma virtude nesse método, a tentativa de captar o movimento no seu próprio movimento, a partir de suas contradições, dos saltos de qualidade, dando a esse método uma perspectiva de movimento, de dinâmica, que vai muito além da sua utilização particular em um ou no outro tema. Não é? Na questão econômica, é evidente que há uma centralidade na leitura que Marx desvenda do funcionamento do capital, da crítica que ele faz à economia política clássica, feita por Adam Smith, por Ricardo, por outros economistas, que Marx se apropria. Não é? Marx consegue dar um salto além daquilo que a economia política burguesa havia logrado fazer, né, na medida em que ele vai desvendar as determinações mais profundas do ser do capital, chegando à forma mercadoria e decompondo essa forma mercadoria naquilo que a constitui, chegando, portanto, a um pilar da teoria marxista, que é a teoria do valor. Né? Quer dizer, para Marx, a sociedade capitalista se apresenta como uma imensa coleção de mercadorias, mas o segredo da mercadoria, principalmente na forma capitalista de produção de mercadoria, está muito mais determinado pelas relações sociais que constituem essa forma. Né? A relação entre aqueles que são os proprietários dos meios de produção e aqueles que vendem a força de trabalho. É nessa relação que Marx irá desvendar o conceito central da sua obra, O Capital, que é a teoria do valor. Agora, muitas pessoas acreditam que ao enveredar pelo estudo do Capital, por
desvelamento do conteúdo, da substância, da forma mercadoria na teoria do valor, Marx teria dado um salto, né? Teria se distanciado de suas preocupações filosóficas para adentrar as determinações da economia, né? Então é quase como que um jovem Marx filósofo teria transitado por um Marx adulto, né, maduro, preocupado com as questões da economia. Nós vemos aí, evidente que rupturas, evidente que saltos, né, mas há também uma continuidade aí essencial. Talvez a obra mais filosófica de Marx, no sentido próprio da filosofia marxista, seja o Capital, né? Marx está operando o método de uma maneira muito intensa ao escrever o Capital, né? Está tentando apropriar-se da lógica dialética e desenvolvê-la na exposição do Capital como algo que é um instrumento essencial para que a gente entenda como ele chega à noção do valor e as consequências que tira daí. E também, o Capital não é um momento em que Marx se desliga das suas preocupações políticas para fazer um estudo econômico, né? O Capital é um programa da Revolução Proletária. O Capital é a exposição das contradições de um modo de produção que apresenta no seu desenvolvimento a possibilidade de sua superação, né? O Capital trata da luta de classes. O Capital é uma expressão de como certas relações sociais são antagônicas na constituição de um ser que é o capital, que por isso traz contradições insolúveis no seu dever, no seu desenvolvimento, né? O Capital, ao centrar a sua explicação do valor na apropriação do trabalho vivo do trabalhador, a apropriação esta realizada pelos proprietários dos meios de produção, inverte, olha a realidade do ponto de vista proletário. Isso não é um mero acaso. Não é acaso que Adam Smith entenda o lucro como um tanto a mais colocado na hora da venda e que remunera o esforço, a iniciativa do capitalista. Enquanto Marx vê, né, essa variação de valor, que ele vai chamar de mais-valia, como um ato de expropriação do trabalho daquele que produz por aquele que se apropria. Então, na própria definição do conteúdo das categorias econômicas, nós temos aí a luta de classes, o que vai desdobrar essa terceira dimensão da obra de Marx, que é a dimensão política, que é a dimensão da Revolução Proletária, né? Marx chega à noção da Revolução Proletária também por pressupostos filosóficos, né? Ele chega à noção da necessidade de uma emancipação que vá além da emancipação realizada pelo ciclo burguês, né? A incompletude da Revolução Burguesa, no caso da Alemanha, é o seu grande problema, né? Marx está envolvido numa questão essencial para ele próprio, enquanto alguém daquela área que futuramente se constituiria na nação alemã. Ele está preocupado com os problemas da história da Alemanha e se pergunta, né, que tipo de emancipação é possível e necessária para os alemães e quem pode levá-la a cabo. E nesse sentido ele descreve algo já na introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, né? Marx já ali aponta claramente que ele tem uma perspectiva muito distinta dos seus contemporâneos. Não se trata de repetir a Revolução Burguesa ocorrida na França e na Inglaterra nas condições da Alemanha. Nas condições da Alemanha não é suficiente, não é possível nem suficiente repetir a Revolução Burguesa. Está em jogo na Alemanha e ali se apresenta a necessidade de ir além dessa emancipação que Marx denomina, nos textos de 44, de emancipação política, né? A burguesia teria levado ao máximo uma emancipação que dentro da forma capitalista estaria presa a uma emancipação meramente formal, uma emancipação de direitos, uma emancipação presa na igualdade formal dos direitos. Ir além disso, que naquele momento da sua formulação Marx chama de emancipação humana, né, aponta para uma nova superação, uma nova revolução. E Marx se pergunta de quem seria o sujeito dessa transformação. E chega ao proletariado. É necessário que a gente entenda que Marx chega nesse momento ao proletariado
mais por um desenvolvimento de um raciocínio lógico do que pelos elementos que ele posteriormente vai agregar a essa constatação. Falta ainda elementos fundamentais que Marx só vai ter com o aprofundamento da crítica da economia política, ou seja, o que é o proletariado na lógica do capital e o que ele pode ser no seu desenvolvimento histórico. Então ele chega à noção de uma emancipação que tem um sujeito muito específico, que é o proletariado. Ora, interessante ver que essas três afirmações, né, tanto a afirmação sobre a totalidade dialética, determinada materialmente, que está na base da sua compreensão filosófica, a lei do valor, da qual deriva a própria compreensão do que é o capital e seu desenvolvimento, e a compreensão da revolução como uma revolução que tem um sujeito proletário, que aponta no sentido de uma transição socialista no horizonte de uma sociedade comunista, mundial. Essas três afirmações foram duramente criticadas na contemporaneidade. Todas elas, né, se a gente pensar bem. Nós já nos referimos à dura crítica à noção de totalidade, que aparece não só no pensamento pós-moderno, né, mas antes dele, por exemplo, na crítica que Foucault faz à ideia de totalidade. A noção de capital vinculada como fundamento da noção do valor foi duramente criticada na segunda metade do século XX e mais intensamente no final do século XX por correntes que criticavam a centralidade do trabalho, afirmando que as formas contemporâneas do capital haviam superado isso, superado a lei do valor e tornado cada vez mais secundária, apontando para a extinção a necessidade do trabalho como fundamento da lógica da sociedade capitalista contemporânea. Derivado disso, profundo questionamento à noção de classes, o que levará à noção da crítica do proletariado como sujeito de uma transformação histórica na perspectiva apontada por Marx. Portanto, o final do século XX é um momento de uma batalha ideológica, um momento de um duro questionamento nos três pilares da teoria marxista. Ora, é interessante ver que essas críticas, que apresentavam-se como um paradigma para um novo milênio que se abriam, tiveram muita dificuldade em sobreviver as primeiras décadas do século que se abriu. Né? O século XXI é um paradoxo para os críticos de Marx. Né? Nós estamos vendo hoje algo bastante estranho na teoria do conhecimento. Marx foi enterrado com pompas e circunstâncias no final do século XX como um pensador a ser superado. Finalmente, a história havia caminhado numa direção que tornaria possível enterrar Marx nas bibliotecas. Foi um autor do século XIX, importante na sua época, que foi muito interessante de ser estudado, para pensar o pensamento daquela época, mas que foi ultrapassado pelos fatos. O mundo projetado no final do século XX, o mundo projetado pela ideologia neoliberal, pela ideologia pós-moderna, era um mundo que iria rapidamente criar uma sociabilidade não explicável por esses três paradigmas, seja da totalidade, da lei do valor ou da luta de classes, na perspectiva da revolução. Ora, o mundo moderno, o mundo contemporâneo, jogou uma complexidade na cena histórica que traz de volta exatamente esses três elementos. Nunca como hoje é tão útil e necessária a categoria de totalidade. O risco de nós nos perdermos nas manifestações particulares da crise atual é muito grande. A gente, usando a imagem de Hegel, corre o risco de, ao tentar compreender as árvores, não ver o bosque. Então está toda a teoria social, o pensamento contemporâneo, é um pensamento da particularidade, que perde a totalidade. A crise do capital é didaticamente uma comprovação das afirmações mais contundentes de Marx sobre o funcionamento da sociedade capitalista. A crise do capital, aquela que fica mais evidente no meados dos anos 70 e que agora no início do século XXI, em 2008, se reapresenta com toda a força, reatualiza de forma didática os postulados de Marx sobre a crítica da economia política.
e fundamentalmente, creio eu, da teoria do valor. Não é? Lógico, é uma cortina de fumaça muito grande, há uma enorme confusão, né, com aspectos particulares dessa crise que pode obscurecer o fundamental. Né? Na década de 70, a culpa era da crise do petróleo, né? Depois tem a crise da dívida, depois você tem a crise dos derivativos. Cada crise tem a sua expressão fenomênica para tentar ocultar algo que é mais de fundo, que é o processo de supervalorização, que é o processo da própria crise do capital, brilhantemente descrito por Marx no seu livro 3, né, da sua obra O Capital. E isso, ao nosso ver, esses dois elementos, tornaram possível que o início do século XXI possa ser, para grande parte daqueles que imaginavam o sonho, né, de um pós-capitalismo e ideologicamente afirmando a ideia de um pós-socialismo, ter que arcar com uma luta de classes em âmbito mundial, como nós estamos vendo hoje. Né? Aí também há cortinas de fumaça perigosas, que a gente pode perder a visão do todo e impedir de ver suas determinações mais profundas. Nós estamos numa sociedade mundial capitalista, na sua fase mais desenvolvida do imperialismo chegando no seu auge. Ora, isso não atenua a luta de classes, pelo contrário, a intensifica, dá a essa luta de classes um caráter internacional. Portanto, o que nós temos a afirmar é que a teoria marxista é atual não porque nós insistimos em gostar das suas categorias e conceitos e escolher em detrimento de outras. É porque ela ainda é o real colocado em movimento pela captura dos conceitos, pelo desenvolvimento da teoria. Né? Ela é vivificada por esse real e o seu próprio movimento. Por isso, a teoria de Marx ainda é a teoria de nosso tempo. Por fim, eu acho que quando a gente fala de marxismo, nós temos que entender que essa é uma base. Esses são os fundamentos de uma teoria que podem nos ajudar muito a compreender as questões do presente. Mas elas estão longe de ser um conjunto de dogmas fechados em si mesmos. Né? O marxismo, além das contribuições fundamentais, né, de Marx e de Engels, se desenvolveu muito durante o século XIX no seu final e durante todo o século XX, numa quantidade imensa de autores geniais que trouxeram contribuições muito grandes ao desenvolvimento desse pensamento, né, em todas as áreas. Se nós pensarmos aí no próprio desenvolvimento da política, onde isso é mais lembrado corriqueiramente, nós vamos ter aí as contribuições de Lenin, né, extremamente articuladas ao contexto do início do século XX da Revolução Russa, as contribuições de Gramsci, né, e de uma série de outros revolucionários que nesse momento tentaram compreender o mundo e legaram contribuições importantes, como é o caso da Rosa de Luxemburgo, como é o caso em outras esferas, em outros desenvolvimentos políticos e históricos, no caso da Revolução Chinesa, das contribuições de Mao Tse-tung, né, de Trotsky. Todos esses autores são autores que são personagens de seus processos revolucionários, se apropriando do marxismo como um instrumento ao mesmo tempo teórico e prático. Isso não impede que o marxismo tivesse também desenvolvimentos teóricos profundos, como é o caso de Korsch, né, como é o caso de Lukács na Hungria, como é o caso de outros pensadores que, se apropriando desse método, trouxeram contribuições essenciais nas suas diferentes áreas. Né? Essa diversidade do pensamento marxista não acusa suas insuficiências, mas muito pelo contrário, a riqueza dos diferentes aspectos que podem ser vistos na compreensão de um mundo que exige a sua transformação. Né? Por isso que o marxismo, hoje, ele não é uma mera retomada de afirmações e argumentos que Marx e Engels possam ter feito no século XIX. Ele é fundamentalmente a apropriação do seu método para compreender o nosso tempo, que ainda é o tempo da luta contra o capitalismo na perspectiva de sua transformação, visando uma sociedade comunista. As questões que daí derivam são muito amplas, né, e percorrem uma quantidade de temas muito grandes. O que nós temos obrigação de fazer é não restringir esses temas
pelos temas estudados pelos autores clássicos, né? Nem eles foram fiéis a um temário, né? O marxismo não é um temário, o marxismo é um método aplicado à compreensão da realidade. E essa realidade é díspare, é de viés, cheia de arestas, né? Cada particularidade histórica, ao ser apropriada pela teoria marxista, constitui um argumento e um desenvolvimento de temas múltiplos, como é o caso de Mariátegui tentando pensar a Revolução na América Latina, né? Como é o caso, por exemplo, de pensadores que vão pensar a partir do marxismo a questão do negro, ou a questão da mulher, ou a questão dos povos asiáticos, né? O marxismo foi capaz, durante toda uma geração, de abrir o tema das questões históricas e sociais para uma quantidade muito grande de temas, né? Não é definitivo para nós que Marx tenha tratado especificamente desse ou daquele tema, mas até que ponto os conceitos, as categorias, a concepção de mundo que vem dessa tradição nos permite encarar esses temas numa perspectiva dialética, numa perspectiva de compreender seu movimento próprio, seu devir, suas transformações, também articulado nas dimensões da transformação da sociedade. Então o marxismo, com isso, se renova. Ele não é um marxismo que pode ser fechado a uma produção clássica, né? É evidente que essa produção clássica é a base sobre a qual a gente pensa o mundo atual, mas ele está aberto às questões do mundo atual. Não adianta procurar no Capital o que ele diz sobre a crise ambiental que nós vivemos hoje. Não adianta procurar em Marx ou em Engels o programa para entender a questão da imigração que está explodindo hoje na Europa civilizada, na sua crise de decadência do capitalismo, né? Ou a saída para a questão da dívida na Grécia. Você não vai achar esse tema tratado por esses autores clássicos. No entanto, nós estamos convencidos que essa contraditoriedade do capitalismo atual exige categorias de análise onde o marxismo pode e deve se desenvolver. Da mesma forma, em temas que muitos consideram estranhos à produção marxista, o que é falso, né? Como, por exemplo, o tema da cultura, como, por exemplo, o estudo da consciência, como, por exemplo, o estudo das dimensões da subjetividade. Essas são dimensões da totalidade, que podem e devem ser compreendidas também dentro de um espectro de fundamentação marxista. A sociologia debateu muito isso durante o século XX, né? Será o marxismo capaz de dar conta de determinados temas? Ou ele é um método que está condenado a tratar das questões chamado macro, né? Das determinações históricas, determinações econômicas, e, portanto, não teria o que contribuir nos processos particulares, nos processos subjetivos, nos processos que envolvem os temas da consciência, que envolvem o tema da identidade? Nós estamos convencidos que não, né? Se nós acreditarmos que essas são dimensões de uma unidade maior, articulada na totalidade e determinada materialmente. Portanto, o marxismo é atual porque o seu método é atual. O marxismo é atual porque é uma revolução que precisa ser feita, né? E essa sociedade capitalista continua produzindo as contradições e as condições materiais para que isso possa ser resolvido. Cabe a nós, cabe à classe trabalhadora, encontrar os meios para transformar essa projeção teórica num projeto histórico, num projeto real de transformação da sociedade. Certamente o marxismo pode ajudar muito nessa direção. Porque ele é ainda o pensamento do nosso tempo, né? Ele é o pensamento do nosso tempo porque ele é o pensamento que tornou possível compreender a sociedade capitalista, né? Essa sociedade capitalista nasceu num determinado momento, brotou das contradições da forma feudal, se desenvolveu e chegou até o seu desenvolvimento pleno a partir da Revolução Industrial, que se universalizou, tornando o capitalismo um modo de produção verdadeiramente mundial, né? Então, essa atualidade do marxismo é também, infelizmente, a atualidade do modo de produção capitalista. Enquanto o modo de produção capitalista for determinante, a filosofia do nosso tempo é a filosofia da crítica do capitalismo, daquela que desvendou de forma mais cabal o funcionamento desse modo de produção
e conseguiu compreendê-lo além de si mesmo, né, apontando para a sua superação. Então, o primeiro ponto de atualidade do marxismo é ainda a prevalência do modo de produção capitalista, no pensamento filosófico no início do século XIX, né, que é a filosofia alemã. Dessa tradição da filosofia alemã, um vetor aparece no conjunto do pensamento de Marx como muito importante, que é a perspectiva da totalidade. Marx, ao contrário de outros pensadores que encararam a preocupação com a teoria social, com a preocupação da forma de funcionamento da sociedade, o seu desenvolvimento, é o fugir daquelas determinações unilaterais, né, que ora apontavam para as determinações das expressões da consciência, da ideia, do espírito, como fica claro na filosofia de Hegel, né, ora se perdiam na particularidade das determinações, né, sem que fosse possível chegar a compreensões gerais, como na filosofia de Kant, né, no elogio do particularismo. Isso na teoria social fica muito nítido, né, uma polêmica que vai marcar o desenvolvimento de toda a sociologia burguesa. As determinações são... Bom, para que a gente possa falar uma introdução ao marxismo, a gente precisaria começar por se perguntar o porquê do marxismo ainda ser hoje uma referência para a gente, né? É evidente que o pensamento humano é muito vasto. O marxismo é uma corrente de pensamento que nasceu num determinado momento, que se desenvolveu e que tem uma grande contribuição. A base para a boa compreensão do marxismo continua sendo, antes como agora, uma boa prática de se apropriar da cultura universal. Né? Como dizia o Gramsci, estar antenado com o pensamento humano mais desenvolvido em todas as áreas. Né? O marxismo ele é um momento do desenvolvimento desse pensamento humano. Entendê-lo, inseri-lo nesse desenvolvimento é fundamental para uma boa compreensão do marxismo, evitando aquelas armadilhas do dogmatismo, né, daquela visão meio religiosa sobre o marxismo como um dogma em que todas as respostas já estão dadas desde sempre, pela afirmação, uma citação de uma verdade eterna. A grande virtude do marxismo é exatamente ele ser um método de compreensão da história no seu movimento, nas suas contradições, na sua superação, na sua historicidade. E o próprio marxismo está dentro dessa historicidade, não está fora disso. Então é sempre bom começarmos por levantar a pergunta: qual é a atualidade do marxismo hoje? Por que ele ainda incomoda tanto? Por que todas as formas conservadoras, reacionárias, sempre se levantam atacando o marxismo? Não apenas no debate acadêmico, teórico, mas no que nos interessa mais diretamente, ali no calor da luta de classes. Né? Eu tenho a compreensão de que o marxismo é atuista. Agora, quais são as características desse pensamento que o tornam assim tão subversivo, né, tão corrosivo? O que há no pensamento de Marx, de Engels, que o torna tão valioso para aqueles que, como nós, queremos transformar essa sociedade, queremos apontar para a sua superação? Né? Será que é apenas uma questão fetichista? Né? Será que é apenas um velho barbudo que falou coisas muito interessantes que a gente traz como ícone? Ou existe no seu próprio pensamento elementos ainda tão corrosivos hoje como foram no século XIX, quando foram formulados? Né? Eu acho que nós podemos apontar aí para três grandes vetores, né? Três grandes bases sobre as quais se estrutura o pensamento de Marx e o que fazem tão subversivo. Eu acho que a primeira deles é a afirmação que vem da filosofia alemã, né, das raízes mais profundas do pensamento de Marx no pensamento filosófico, naquilo que havia de mais avançado